Bom, recebi aqui a esposa, agora eu tô recebendo o marido, né? Pô, não tinha como deixar de convidar você. Bom, obrigado por você ter vindo, meu irmão. Eu que agradeço, Júnior. Pô, já estamos tentando aí sair já faz um tempo, Estamos né? tentando, mas eu tive que colocar a faca no pescoço, senão tu não vinha. E ela adorou, que eu tava contando que ela veio aqui, ficou aqui uma hora de entrevista, falou, pô, será que acabou? Não, no dia que ela veio aqui, depois a gente se encontrou logo em seguida, ela falou assim, pô, fiz uma entrevista muito maneira com o Júnior e tal, você tem que ir lá quando ele te chamar, vai lá. Foi bacana, e ela tava tentando, convencer que as crianças tinham que fazer a aula com ela, proteção, não sei o quê. E meus sobrinhos, que futebol, não, porque na barreira eu falei, pô, tu é boa vendedora mesmo, podia vender. Você ajuda lá na academia? Ajuda. Né? Você que controla lá junto com ela? Ajuda. Na verdade, a história da academia é o seguinte, eu quando comecei a namorar a Kira, depois a gente logo casou, né? E logo teve filho, né? Eu tô sabendo da história que os pais pois é. estavam mais preocupados contigo do que com ela. É verdade. Depois a gente volta nessa história se você quiser. Vamos. Mas que a gente, quando começou a namorar, assim, eu já fazia jiu-jitsu lá em Manaus, né? Eu já praticava jiu-jitsu, teve uma época que eu competi, inclusive. E aí parei um tempão, depois voltei um pouquinho antes de conhecer a Kira. Eu fiquei 14 anos sem fazer jiu-jitsu, praticar e de repente 14 um ano. anos. 14 anos. Aí depois eu Tudo por causa de carreira, por causa de... carreira. Aí depois fui praticar boxe, fiquei 12 anos no boxe e tal, direto. E o jiu-jitsu eu deixei de lado. Aí um ano antes de conhecer a Kira, eu voltei ao jiu-jitsu, voltei a praticar. E aí conheci ela e tal, a gente começou a namorar e ela sempre falava sobre o sonho dela de ter uma academia que resgatasse os valores da primeira academia Grace, que foi do bisavô dela, né? E do tio bisavô, né? Do Carlos e do Hélio. Que ela achava que o jiu-jitsu, depois de um certo tempo, desde quando foi criada a federação e que se tornou esporte, a grande maioria das academias começou a priorizar o ensinamento do jiu-jitsu competitivo, né? O jiu-jitsu esportivo. E ela sabia, né? E ela sabe pela expertise dela e da própria família, de que o jiu-jitsu como ferramenta de defesa pessoal era muito importante para a sociedade. Então ela tinha aquela ideia para as mulheres e tal, ela por ser mulher também, né? Então ter nela essa consciência, ela sabia que ela podia contribuir dessa forma. Então ela já imaginava nisso e sempre a gente falava a respeito. Durante alguns anos, uns 3 anos, assim, falando sobre isso, e de repente eu falei com ela, falei assim, Kira, a gente fala tanto tempo nisso, por que você não monta então a sua academia agora? Ela estava comentarista, né? Isso, exatamente, ela era comentarista do combate, exatamente. E aí chegou um certo momento que eu falei para ela, por que você não... A gente já está falando sobre isso há tanto tempo, você já tem na sua cabeça o que você quer, você já tem formatado o que você quer, por que você não monta isso? Aí ela, tá, mas para eu montar eu preciso formatar uma metodologia em cima do que eu estou pensando, eu preciso trazer uma profissional para me ajudar a formatar e colocar no papel. Então ela foi buscar uma profissional de psicopedagogia para formatar uma metodologia direcionada para a criança e junto a isso também formatar uma metodologia para o adulto também, para a mulher. Porque apesar dela ser uma multicampeã, então não sei o que, é uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade muito grande, exatamente. Fazer a coisa certa, né? Exatamente. Aí ela começou, falou assim, então tá, Malvino, você quer entrar? E eu falei para ela, eu te ajudo nisso, eu quero entrar como teu sócio nisso. Bacana. Porque eu sei que você vai fazer bem. Juntou. Né? Eu falei assim, eu vou te botar para trabalhar. Eu cuido das crianças em casa, tá? E você fica dando aula lá. Não, ela contou aqui das meninas, faz até maquiagem, porque ela gostava de maquiagem, daquela que engraçada. Não, brincadeiras à parte, né? Eu influenciei ela, eu meio que, cara, vai, faz, é isso que você quer. Vai atrás disso que você quer. Então ela foi, buscou, preparou durante 2 anos e a gente foi pesquisar os lugares onde a gente podia colocar a academia, montar a academia, encontramos um lugar maravilhoso que a gente que é lá hoje e abrimos a academia. Só que eu como sócio, eu tô muito junto com ela. Né? A academia hoje a gente já está 1 ano e meio lá com ela, ali no Vogue Square, né? Que é um lugar ótimo, ali, pô, mais barato. A academia, vamos vender agora o peixe agora, né? Chama Grace Core. Por favor, ela já vendeu, mas vendeu, por que não, né? Esse casal sabe vender, bicho. Pô, eu vou te falar. Quando eu precisar fazer um comercial, eu vou chamar vocês. E eu acho que ela conseguiu pôr na academia tudo que ela tinha imaginado. E conseguiu desmistificar muitas coisas que estavam muito enraizadas no ambiente do jiu-jitsu, de dizer assim, muitas pessoas pensam ainda que o jiu-jitsu é um local
só para pessoas, só para lutadores que querem alta competitividade. E não é assim. Ainda mais nos tempos de hoje, né? Pois é. E, então ela conseguiu fazer ali um ambiente familiar de pessoas bacanas, entendeu? Que querem treinar, alguns com intenção de competir e outros com intenção de exercitar uma arte marcial que pode ser uma ferramenta indispensável, né? Indispensável para a vida. Tem de proteção também, né? Principalmente de mulher que a gente estava falando. Eu não conhecia ela antes aqui, mas eu achei ela engraçada assim, muito. Sabe quando a pessoa está feliz, realizada de estar fazendo aquilo dali, né? Porque é uma coisa que ela. Cara, ela tá empenhada. Falou do resto da família, que todos eles têm academia. Aliás, a entrevista que mais deu ibope no nosso canal foi do Renzo Grace. O Renzo é meu parceiro. Cara, ele é demais, pessoa cara. maravilhosa. O Renzo é demais. Ele só falou muita besteira, contou história pra caramba. Foi aquela entrevista, foi meio que épica. Todo mundo da luta, o pessoal me ligava, pô, essa entrevista do Renzo. E aquele que você até que viu e tal. E você já deve ter história com a família Grace nesse tempo que você tá com ela. Você tá o quê? 7 anos agora? A gente tá 7 anos, 7 anos. Como é que você tem alguma história engraçada de Grace com ela, já com a família? Porque caraca, eu tenho uma história engraçada assim. Essa eu vou ter que contar, cara. Conta. Conta que tá tudo em casa. Se alguém brigar depois, eles ligam pra mim, pra você. Contar. Vamos lá, beleza. Será que eu conto? Será que eu não conto? Eu nem sabia, eu não sabia, não. Tudo bem, a gente foi uma vez no camarote da Carol Sampaio na Sapucaí, né? Que ela promovia lá e tal, não sei o que lá. E aí ela sempre dá uns convites pra gente e tal. E aí, só que tinha muita gente da família, né? Da minha família, da família da Kira, querendo ir, né? Aí teve um dia que eu falei assim, ó, tudo bem, eu consigo dar uns convites pro domingo e outros pra segunda. E aí o Ralph... sempre o Ralph, meu parceiro eu conheço ele desde a época que a gente ia no Clube Med, cara. Ele me botava no colo, me jogava pro alto. Que é outro cara, que é outra pessoa maravilhosa. Maravilhosa, mas é louco. O Ralph tá me devendo vir aqui também, ele tá querendo vir. Aí o Ralph falou assim, pô, eu quero ir também, não sei o quê. Eu falei assim, então Ralph, beleza, eu consigo um convite pra você pro domingo. Tá bom, vou no domingo. Aí ele foi no domingo, se amarrou e tal, foi legal pra caramba e tal, a gente curtiu lá. E na segunda a gente foi de novo, aí já não tinha mais o convite pra ele, tinha convite pra outra pessoa, ele conseguiu ir num outro lugar lá na Sapucaí, mas ele ficou, cara, sem conhecer ninguém, ele queria estar com a gente. Rapaz, o maluco esperou passar... Cara, isso eu vou ter que contar. Desculpa família, mas vou ter que contar. Passou uma escola de samba, quando esvaziou ali a avenida, cara, eu olho do outro lado, a gente estava do outro lado, né? O nosso camarote era do outro lado, eu vejo o Ralph andando no meio da avenida. Sem credencial, sem nada. Só que ele tava com a camisa da noite anterior, que era a mesma camisa que ele tinha ido, do nosso camarote. Ele foi lá e pulou. Ele pulou, assim, do lado de um segurança. O segurança olhou pra ele quando viu aquele pescoço daquele tamanho. Com aquela orelha. A orelha toda. Ele olhou pra cima e assobiou. Sabe? Como se nada tivesse acontecido. Deixa outro pegar. Ele fingiu, né? Fingiu que nada estava acontecendo, né? Olhou pra aquele cara, ele falou assim, não, é cara de maluco, não é cara de doido. Eu falei assim, não, deixa ele passar, é melhor não arrumar confusão. Eu sei que ele entrou, eu falei assim, Ralph, cara, tu tá maluco, cara. Aí, não, tá tudo certo, quero só curtir. Aí entrou lá, ficou lá, aí a Kira falou assim, meu Deus do céu, tomara que meu tio não arrume confusão aqui, pelo amor de Deus. Que a Kira é muito preocupada com isso, né? Ela segue realmente de verdade toda uma filosofia de não briga, de não entrar em confronto. Toda a nossa metodologia lá na Gracie Core é de você, como eu posso evitar uma briga. E a maioria deles, engraçado, que não queria que ela lutasse na época, né? Na época, Aí depois, quando ela começou a ganhar tudo, ela disse que o corner dela parecia um hall da fama ali. Pois é. Rapaz, eu sei que aí o Ralph foi lá pra dentro, a gente foi, chegou uma hora que a gente foi lá pra dentro do camarote, pegar alguma comida e tal, uma bebida, voltou. Quando a gente tá voltando, cara, abre um clarão assim, no meio da galera, uma briga ali, alguma confusão. Aí a Kira, meu Deus do céu, deve ser meu tio. Aí já começou a olhar, não sei o quê. Ela olhou bem, olhou um pouco mais, falou assim, não é meu tio não, é minha mãe. Era a Flávia, cara. A família vai ter uma reunião. Vai ter uma reunião em família depois como ouvido. Mas eu tenho que dizer aqui que foi o seguinte, qual foi a confusão? A confusão foi que uma outra mulher
o marido de uma outra mulher, quer dizer, a outra mulher achou que o marido estava dando em cima da Flávia e a mulher veio tirar confusão com a Flávia. A Flávia só quis se proteger ali, entendeu? Mas a situação foi muito engraçada, né? Aí depois chega essa o Ralph... Essa é a história que te contaram, né? Ali, não, essa é verdade mesmo. Aí o Ralph chegou e falou assim... Meu Deus do céu, olha, eu tenho que dizer uma coisa, vocês me fazem passar vergonha. Ele fala assim, minha filhinha, vocês, essas mulheres da família, só me fazem passar vergonha. Imagina o Ralph dando conselho pra dizer, pô, gente, calma, caramba. Cara, eu vou te falar, são completamente malucos. Você tá bem de família, tô tá bem, legal? Tô bem. Eu tô muito bem com todo mundo. O Renzo, cara, é um cara maravilhoso. Eu conheci também os outros também, o Rickson, que veio aqui em casa uma vez. É uma família... Né, que ganhou tudo, né, cara? Sim. Os caras têm uma história no jiu-jitsu. E você, é engraçado, você sempre... você tinha o filme do Aldo, que quase você fez, Quase fiz. Eu vi um documentário uma vez, eu não sei, um documentário, uma reportagem, eu não lembro agora o que era na Globo, era um negócio de ringue. Foi a primeira vez que eu vi, eu falei assim, o que esse cara tem a ver com luta? Você lembra disso? É porque eu fiz, na verdade, o seguinte, eu fiz eu fiz uma novela onde eu fazia um boxeador. Sim. Mas era um boxeador fanfarrão, que na verdade não era bom de boxe. Isso combinou até porque na época eu não fazia boxe ainda, então eu tive que começar a aprender. Então o mínimo que eu aprendi na época era bom pro personagem, porque eu não tinha muita experiência, e isso combinava com o personagem, que também não tive experiência, e era um personagem fanfarrão que dizia que era bom pra caramba e não era. Entendi. Né? Entendeu? Mas ao começar a praticar o boxe, eu me apaixonei. Na verdade, eu já era apaixonado como audiência, né? Eu assistia, foi daqueles caras que sempre assistiu as lutas do Mike Tyson, que parava pra... Eu também. Que a gente se reunia em família. Madrugada, de madrugada, exatamente. Filho, nossa. E, aquilo ali era maravilhoso. Época de ouro pra gente, né? Foi mesmo. Uma das épocas de ouro dos pesos pesados, talvez a última época de ouro dos pesos pesados. Cara, o dia do Buster Douglas, que ele ganhou do Mike Tyson, tava aí meu irmão pulando no quarto, assim, e a gente querendo contar pra todo mundo, Mike Tyson perdeu! Pois é. Então eu, como espectador, já era muito fã de boxe. Quando eu comecei a praticar, por conta da novela, eu acabei sendo indicado a praticar boxe e aprender boxe no Vidigal, na escola do Rafa Giglio, que é a melhor escola, na minha opinião, sem desmerecer as outras, mas a melhor escola do Rio de Janeiro. Boxe. De boxe. Boxe inglês, né? Tá. E... principalmente é direcionado para o boxe olímpico, né? Não é para o boxe profissional. Embora alguns atletas de lá tenham se profissionalizado, inclusive o Esquiva Falcão hoje, né? Saiu de lá, depois foi para a seleção brasileira, hoje está aí galgando cada vez mais um caminho rumo ao título, né? Então você vê que só tem fera lá mesmo. E eu pude aprender com esses caras e tá em contato com eles, eu treinei lá pelo menos uns 4 a 5 anos direto, fiquei frequentando a academia. Então, eu acabei me envolvendo muito com boxe. Por isso, nesse tempo, eu fiquei um pouco de lado do jiu-jitsu, né? Também. Nisso, eu fiz algumas participações em novela, fiz uma participação que eu fazia um lutador que ganhava do meu amigo Heriberto Leão, que até hoje a gente brinca, porque eu me machuquei nesse dia, eu fui dar uma voadora, eu caí em cima do pé dele, torci meu pé, fiquei com meu pé todo ferrado. Ele fala que ele me nocauteou. É bom, né? Contar uma historinha. Mas então sempre ficou rondando essa coisa de fazer alguma coisa com a luta. Essa última novela que eu fiz agora, eu também fazia um personagem que tinha sido boxeador no passado, a Dona do Pedaço. Eu tinha sido boxeador e comecei a ensinar o outro, o Rock, que era o personagem do Caio Castro. O Caio Castro, até uma vez o Regan me ligou lá de Los Angeles, que tava com o Caio, ele me ligou na câmera. Pô, o Caio tá aqui, aí ele falou comigo, fala, não sei o que e tal, porque a gente joga pelada aqui. E ele tava lá tentando aprender com outros caras de luta, né? Tava fazendo... Exatamente. Tipo, conheceu o Mike Tyson. E eu só fui fazer esse meu personagem na Dona do Pedaço, ele só tinha esse aspecto com o boxe porque a diretora já sabia que eu praticava, conversou com o autor, falou assim, olha, cara, acho que vai dar uma liga legal se botar o Malvino como se fosse o personagem do Malvino, ele sendo um ex-lutador, um ex-competidor de boxe, vai começar a ensinar o cara, uma maneira de aproximar os dois personagens. É que você, agora o pessoal já te associa com aquilo ainda mais ainda, mas claro. Assim, já te associa com um negócio de luta. Essa reportagem eu não lembro o que era, mas eu acho que era com um lutador de UFC. Não sei se tu lembra disso, era uma reportagem num ringue, eles estavam explicando
regras de jiu-jitsu, de UFC, alguma coisa assim, cara. Nem lembro, cara. Eu tava olhando assim, eu falei, cara, o que o Malvino sabe? Porque eu já participei de algumas entrevistas, alguns quadros onde tinham também, onde tinham outros lutadores, onde a gente abordava. E a história do Aldo não rolou por causa de agenda. Acabou que 2 oportunidades antes a gente ia rodar, mas aí o diretor tinha uma outra agenda, também teve mas era pra ser você. Mudar, era pra ser eu. Mas, cara, foi muito bem feito pelo meu colega, né? O Loreto arrebentou, então acho que também tem essas coisas, a nossa profissão tem muito disso, né? Às vezes você tá ali cotado pra fazer um trabalho e de repente é outro que acaba fazendo e muitas vezes faz melhor do que como seria o outro, não sei, entendeu? Acho que ele fez muito bem. Joga futebol, futebol bem. Você não futebol nada, tu nunca quis jogar. Rapaz, eu joguei a minha infância inteira. Em Manaus, isso? Em Manaus, mas eu sempre fui perna de pau. Que time você torcia? São Raimundo? Só que eu fui lá uma vez no jogo, cara, em São Raimundo, cara. Nacional, São Raimundo, Rio Negro. Não, engraçado, né? E lá em Manaus você tem uma cultura de você torcer, de um modo geral, por times daqui, né? Eu imaginava então isso, você vê que assim, metade da população torce pro Vasco e metade pro Flamengo. É impressionante. Quando tem jogo... Um susto. Quando você falou Vasco, eu falei, pô, eu pensei que ia falar 80% Flamengo. Cara, quando tem Vasco e Flamengo, lá, né? É impressionante. É uma guerra. A galera vai pra rua. Tem um local lá onde tem vários barzinhos assim, a galera vai assistir lá e, cara... Mas o bom também é que sempre não tem a coisa da briga física. Nunca. Isso é muito legal que acontece lá em Manaus. É diferente. É porque não são rivais que nem aqui, né? A rivalidade lá é de sacanear o outro, de brincar, fazer brincadeira. Todo mundo torce pra um time que é de longe, né? Então, cara, é muito legal essa coisa da torcida lá, que a galera se reúne mesmo. Mas tu jogava até que idade, mais ou menos? Eu joguei até meus 15 anos, mais ou menos. Eu jogava pelada na rua, a gente botava, às vezes, ou a gente fazia trave de madeira, ou colocava tênis, com chinelo, mas tinha um campinho perto de casa também, que a gente jogava lá e com trave normal. E, cara, todos os dias. Eu voltava do colégio, eu fazia exercício. Todo mundo tem uma história com futebol, não é possível, cara. Eu voltava e eu morava numa rua onde, tipo se fosse um condomínio, né? Porque era fechado e tal, mas tinha muita criança da mesma idade. Então eu cresci com essa turma. Pô, tinha vezes assim que tinha mais de 20 crianças na rua brincando da mesma idade. Então eu cresci com eles desde criança, muito novo mesmo, até a minha adolescência, até a fase adulta. Eu saí de Manaus com 25 anos. Então, cara, você saiu já adulto. Já é adulto. Então, até os 15 anos eu joguei muito, mas eu nunca fui bom. Agora, claro, que você joga todo dia, você aprende e não dá mais passe errado e tal. Mas nessa época que você jogava, você já gostava de luta ou era tipo assim, não é nem aí pra não, luta? Não, eu já fazia judô já nessa época. Fiz judô durante um tempo. Era louco por luta, eu queria fazer Kung Fu, eu lembro na época. É mesmo? Eu assistia aos filmes do Bruce Lee, cara, eu era louco pelos filmes do Bruce Lee. O Bruce Lee, porque na época você não falava, lá em Manaus, na minha infância, você não falava muito em jiu-jitsu. O jiu-jitsu eu comecei a ouvir em Manaus quando eu tava indo pra adolescência. Que uns colegas meus do colégio começaram a praticar. E a gente, jiu-jitsu, a família Gracie, não sei o quê. Aí começou a aparecer as histórias lá. Pelo menos foi quando eu comecei a ouvir Manaus. Aqui, eu também, mas assim, um pouco antes de vocês, porque a Gracie... Tô falando disso aí, década de 80, tá? Então, mas é final de 80. Eu vim morar na Barra em 79, eu tinha 2 anos. Então, assim, Gracie a gente já ouvia desde pequenininho. Claro. Às vezes até não era uma coisa boa, porque era aquela coisa esses Gracie arrumam confusão em festa e tal. Então, jiu-jitsu era uma coisa meio... O pessoal falava, esses caras são difícil, bate em todo mundo, mas tinha essa coisa. Mas era sempre jiu-jitsu. MMA só veio muito depois, né? Essa coisa de muito depois. Era muita cultura de jiu-jitsu, né? Antes de eu falar em televisão, eu quero voltar na Kira pelo seguinte, porque ela falou aqui da alimentação, a gente falou tanto de Gracie. Ela me contou um negócio dos filhos, das filhas, negócio de ponto, porque eu falei assim, como é que elas comem? Ela falou assim, come nada que não presta, elas não comem, né? Aí ela falou que tem um negócio de pontuação, estrelinha, sei lá o que que quando... Aí ganha um pastel, eu falei, mas que brincadeira, coitada dessas crianças. Você também é assim, cara? Chato pra caramba com o negócio de alimentação com as tuas filhas? Cara, não, a gente lá em casa, o que a gente faz? A gente não tem praticamente zero produto empacotado, assim, sabe? Industrializado, assim. Então, por exemplo, biscoito, chocolate, essas coisas a gente não tem.
Não que eu não coma, eu posso comer às vezes fora, assim, alguma eventualidade, mas a gente já não tem em casa, então já evita. A gente preza por a coisa mais, pelas comidas in natura, né? São mais saudáveis e tal. O nosso dia a dia, assim, eu com a Kira, quando eu saio, por exemplo, para jantar, aí eu esqueço disso e como o que me der vontade. Né? Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa daquela que é xiita, né? Não, eu só como que é natural, não sei o que. Não, eu tenho... Quando eu saio, eu quero também confraternizar, me divertir, comer o que eu gosto. E eu gosto de comer, cara. Eu gosto de comer, eu sinto prazer na comida, né? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando eu viajo, por exemplo, é ir buscando quais são os restaurantes mais maneiros para conhecer, eu também, com comida boa. Para mim é um prazerzaço isso, entendeu? Mas em casa não. Então a gente segue uma rotina em casa dessa forma. Acaba que as crianças, então, elas têm contato em casa com essa nossa rotina. Então fica mais fácil para controlar. Quando a gente não proíbe elas de comerem as coisas, por exemplo, quando tem aniversário dos amigos delas... Porque batata frita, pipoca, cachorro quente... Não seria sacanagem, assim. Então só que a gente fala para elas escolherem. Então elas têm direito a escolher Então, por exemplo, vai na festa de um amigo, eu sei que elas gostam do bolo, geralmente elas vão no bolo. Entendi. Ou vão no brigadeiro, ou vão em algum docinho que tem ali. A gente deixa elas comerem Elas têm direito a comer um pedaço. Elas já sabem disso desde sempre. Então acaba que, como elas já estão acostumadas a isso, a gente sente que não é uma coisa que afeta elas de maneira ruim. Não Pelo deixa elas contrário, irritadas e tal. quando acontece às vezes de elas irem sem a gente, às vezes vai com a babá ou com a avó, ou com outra pessoa, às vezes a avó, que até. A avó é foda, né? Toda avó quebrar o. Estraga neto. Estraga neto, estraga tudo. Eu sei muito bem que é, as duas. Aí às vezes, cara, as crianças falam: não, vovó, não quero não, tá bom só um mesmo. Tá bom só um. Então, quer dizer, estão acostumadas, né? Ela vai cerebral, né? Vai cerebral dos pais, nem a avó aguenta. Caramba. Mas você vê, minhas filhas não têm nenhuma celulite, cara. É engraçado. Zero. Mas elas são novas, né? Mas você já viu a quantidade de criança nova cheia de celulite? Cara, zero. Não tem. Não tem. São todas... você vê que são saudáveis, entendeu? Minhas filhas não pegam... Da dieta Grace. Quase não pegam. Já estão na dieta Grace. Olha, eu vou te falar, é muito difícil elas pegarem uma doença. A Aira, que está com 5 anos, nunca tomou um antibiótico. Que coisa. Nunca. A Kiara teve que tomar uma vez. Mas a Aira nunca tomou um antibiótico e hoje em dia a Kiara também não pega praticamente... Ela teve uma parada respiratória também que ela teve que tomar uma vez, nunca mais tomou também, a gente consegue sempre controlar. E eu acho que a alimentação nesse ponto é fundamental, entendeu? Porque se o corpo ele tiver... Eu estava falando sobre coronavírus, né? Ainda agora. Se o corpo estiver preparado, estiver ali equilibrado, é muito difícil uma doença não chegar uma coisa, e afetá-la. Uma coisa genética, alguma coisa assim, mas quando não, com certeza isso ajuda. Você tem cara de ser tipo igual a mim, paizão, assim, que é o cara que tá sempre com os filhos. Eu, cara, não largo os filhos. Eu não sei se é a nossa geração que ficou mais... eu não sei, por causa de violência, cara. Eu acho que isso afetou a nossa geração, porque a gente é mais... Eu tenho vários amigos que dormem com o filho o tempo todo. Eu também durmo com meus filhos sempre. Cara, não, você não pode fazer isso, porque o filho tem acostumado a dormir sozinho. Eu digo, cara, então, o que a gente faz? Elas têm o quarto delas e a gente estimula para que elas durmam, né, no quarto delas, para criar esse hábito. Só que a gente tem os dias que elas... dorme com a gente. Muito maneiro, isso você cria laços, é muito... Tem os 4, 5 dentro do quarto, batendo, brincando, bom. É legal. Eu acho que a gente não deixa isso ser todo dia, né? Eu tenho amigos que sentiram dificuldade quando o filho ficou adolescente de o filho sair do quarto dos pais, porque você acostumou a vida inteira a dormir com os pais, não queria sair mais, entendeu? Também tem isso. Então, meu filho tem 8 anos, sempre dormia comigo, mas é engraçado, o pessoal falava isso, cuidado, ele vai pra casa de alguém, cara, ele liga assim e fala assim, vou dormir aqui. Acabou. E eu falo, peraí, cara, não é assim, então não sei o quê. Mas onde é que é a cama? É no chão, é na sala, vou dormir aqui mesmo. Maneiro. Eu digo, totalmente desprendido, sabe como é que é? Então, isso é bom, né? Pelo menos não afetou assim. Pois é. A gente, o que a gente tenta fazer lá em casa? Tenta sempre estar com elas o tempo inteiro, o máximo que a gente pode. Cada um tem o seu compromisso, né? Os seus compromissos. A Kira tem o trabalho dela, tem as atividades dela, tem
tem uns compromissos, assim como eu também tenho os meus. Mas em todo momento que a gente consegue ficar liberado, a gente tá com elas. E a gente nunca assume compromissos que possam afetar essa nossa relação e esse nosso tempo com as nossas filhas, entendeu? Você fala muito da saúde, mas acho que você vai concordar comigo que eu acho que a saúde mental também, né, espiritual nossa também tem a ver, cara. Porque hoje em dia acho que não cabe mais aquela coisa do executivo, que não tenho tempo com meus filhos. Não tem tempo com meus filhos. Pô, cara, tem mas tudo online, tem gente digital. que é assim, cara. Eu sei que tem, por isso que eu tô falando. Acho que às vezes o tempo que você às vezes abre mão do trabalho para ficar com eles, ou até na mesma hora que você está trabalhando, mais um pouco, né? Você vai, fica com eles, dá atenção, vai buscar no colégio. Isso é bom também pra gente, né, cara? Cara, o cara não... Nível de estresse. Eu acho que na vida você tem escolhas. Você faz escolhas e escolhas sobre o seu tempo, né? Um dia tem 24 horas e você fala assim, pô, eu gostaria às vezes, dependendo do dia, de ter um pouco mais de tempo para conseguir realizar tudo que eu gostaria, mas às vezes não tem. Então você tem que fazer escolhas. Uma certa vez, um cara que é um cara muito bem sucedido, uma vez a Kira ouvindo uma palestra dele, ele soltou uma coisa, o que vocês fariam? Sei lá, olha, se vocês quiserem ser bem sucedidos, vocês vão ter menos tempo com seu filho, porque ela chegou e falou assim, cara, eu não. Assim, eu não. E aí ele olhou assim pra ela e ficou deu um certo silêncio, assim, sabe? Mas como assim uma pessoa tá contestando algo que realmente é padrão, assim, pra você ser um cara muito bem sucedido, você provavelmente vai ter que abdicar do tempo que você tem com seus filhos. Ela falou assim, cara, não, e eu tenho certeza que eu vou ser bem sucedida mantendo contato e estando presente na vida das minhas filhas, sempre, entendeu? É só como que eu preparo o meu dia, preparo a minha semana, preparo o meu mês para conseguir dar conta de tudo isso de maneira saudável. Também porque a gente tem que ter tempo para dormir, né? Tempo para você se conectar com a natureza, você tem que ter tempo para relaxar com os teus amigos, você tem que ter tempo para tudo, você tem que ter uma vida equilibrada. Então, né? até vai, por exemplo, você vai ter 2 semanas que você vai sem parar, vai viajar, não vai poder ficar um mês fora dos meus filhos, beleza, mas então você se programa para depois compensar e ficar um tempo com eles, não custa nada. Claro, a gente fez, eu tenho uma filha que mora em Brasília, né? E aí a escola dela é diferente da escola das minhas filhas aqui, porque a escola das minhas filhas segue o programa internacional da escola britânica e tal, então ela tem alguns breaks no meio do período, assim, né? No meio do semestre. Tem 2 breaks, tem um no primeiro e um no segundo. E tem férias mais curtas, assim, no meio do ano, quer dizer, no final do ano. Bom, o fato é que a gente acabou organizando uma viagem para Disney em outubro de um ano retrasado. E a gente, cara, eu queria levar também a minha outra filha de Brasília, mas ela estava no meio da aula. Como é que ela ia ficar 15 dias sem aula lá? Então a gente foi lá, eu falei assim, cara, eu mesmo conversei com a mãe dela, falei assim, cara, acho muito importante ela ir comigo para que a gente fique junto. Pô, isso é muito importante para fortalecer cada vez mais os laços, tanto meu com como dela e somos com as irmãs, né, com a família e tudo mais. Mas como que a gente faz isso? Então a gente conversou com a escola, a gente contratou uma professora particular para antecipar a matéria dela, as matérias dela. Ela tinha as provas dela que ia ser naquela semana lá. E depois essa professora particular... mobilizou o negócio todo para poder ela ir. E a gente disse para ela, olha, você quer isso aí? Você quer estar com a gente? Você vai ter que se esforçar, porque você não pode tirar nota baixa. Você tem que estar sempre mantendo o teu alto nível de rendimento, que ela é muito boa aluna e tal. Então você vai ter que se esforçar antecipadamente para adiantar e depois correr atrás do que ficou depois. Sim. Ela fez isso, cara, e manteve. Ela até melhorou algumas notas em algumas matérias. Então você consegue se planejar, entendeu? É só você organizar com antecedência. E o fato de estar com as irmãs e com o pai também, aquilo ajuda a cabeça dela, porque aí depois ela volta, né? Com vontade de fazer o negócio do estudo. Claro, porque, cara, essa coisa de trabalho, assim, as pessoas pensam muito assim, como que eu consigo alcançar um resultado? Né? Aí pensam no resultado e esquece de pensar no processo. Eu vou te dar um exemplo, que às vezes o processo é mais importante para você alcançar um bom resultado. Eu fui fazer um curso de inglês no exterior, onde eu, como em Nova York, né, ficar 3 meses lá fazendo curso de inglês,
E eu, como não tinha tirado o visto de estudante, eu só podia fazer 3 horas de aula por dia. É regra, né? Então, quem tem visto de estudante pode fazer até 6 horas por dia. Então, eu me matriculei num curso lá com 15 pessoas, eu fiz o primeiro teste, entrei no 4º módulo. Nesse 4º módulo, eu estava entre acho que os 2 piores alunos da turma. Em nível mesmo, né? Eu percebi ali nas primeiras aulas, primeira semana, que eu falei, cara, eu tô entre os 2 piores aqui. Sim. Os 2 que menos rendiam, que rendiam era eu e mais um outro coreano lá. E aí, depois de... O que acontecia? Eu começava 1 hora depois da turma e acabava antes do almoço e ia embora. O pessoal voltava por mais 2 horas depois do almoço. E o pessoal sai de lá à tardezinha, assim, sabe? Sei lá, 4 horas, 5 horas da tarde. Eu saía meio-dia, eu acho que acabava o horário. Porque você só fazia 3 horas. Eu só fazia as 3 horas. Então eu saía de lá, que a minha rotina era, saía de lá, eu tinha os deveres de casa para fazer, eu saía de lá, eu ia para um restaurante, comia sozinho, sentava no balcão, porque não sentava na mesa, porque quando você está sozinho lá fora, geralmente você não senta na mesa, sentava no balcão, lá. Sempre sentava alguém do meu lado e começava a puxar a conversa. E eu já de cara falava, olha, eu não sei falar inglês direito, mas se você quiser conversar aí, eu tô aqui, vambora. E eu começava a falar, tudo errado. A melhor aula que tem é conversar. E batendo papo com os caras, com as pessoas ali e tudo mais, eu saía de lá, eu ia pro apartamento que eu tinha alugado e pegava o meu exercício de casa, meu dever de casa e fazia. Mas eu fazia com tempo para fazer ele. Eu fazia com dedicação. O que aconteceu? No final do mês eu fui o primeiro aluno no teste, entendeu? Eu passei em primeiro lugar. Então, assim, o que eu percebi disso, né? O que eu percebo disso, que às vezes o processo, os caras estavam ali bitolados, fazendo 6 horas por dia, chegavam provavelmente exaustos, assim, de saco cheio de ficar naquela sala de aula o dia inteiro, entendeu? Tentando aprender um outro idioma e sem experimentar a vida, tá entendendo? Porque chegava em casa morto, ainda tinha que fazer o exercício de casa, e não tinha tempo para viver o cotidiano da cidade, cara. Não fazia mais nada além daquilo, entendeu? Pra tudo na vida, quer dizer, não era melhor, prática, né? Não era melhor o cara ter, em vez de investir da maior grande, sair do seu país e ir lá para um outro, passar 6 horas lá, na verdade, com o tempo que ele tem que almoçar, tomar banho, jantar, fazer as necessidades dele, tudo mais, né? Não era melhor ter ficado no país dele, ficar 6 horas estudando aqui? Eu acho. Eu tenho uma história parecida, mas era mais novo, quando eu fui morar no Japão, tinha 14 anos, só que eu tinha feito 6 anos aqui de Britânia, aqueles cursos de inglês, né? E eu cheguei lá para estudar numa escola americana no Japão, né? Logo de cara. Cara, tu vai fazer um teste, eu e meu irmão, aqueles testes de 40 perguntas. Aí a gente olhou um pro outro, daqui a pouco, e falou assim, cara, a gente não sabia nada. Tô 6 anos fazendo curso, sabia nada. Só que a gente ficava na escola americana de 8 da manhã até 3 da tarde. Cara, em 2, 3 meses a gente falava igual americano, entendeu? Porque você não só está dando aula, é aquilo que você falou, você está lendo livro, você está vendo televisão em inglês, você está falando com as pessoas. Então, e essa é uma coisa também, não sei se no teu caso de ator, de ser uma coisa de dedicação de estudo, de você ter, acho que essa coisa de você com a tua prática também dos anos todos de ator, não sei se isso te ajudou também, né, para você poder... Ah, com certeza, né? A desinibição, né? De você correr atrás, claro. E você é engraçado que você fazia contabilidade, né, cara? Cara, contabilidade, você era contador. Nada a ver com o que eu faço hoje. Você trabalhou na secretaria. Agora, ao mesmo tempo, cara, trabalhei, meu primeiro emprego foi vendedor de loja. Eu trabalhei numa loja de rua, né, que tinha algumas marcas legais, assim como Zump. Eu já reparei que você vendeu. Aí depois eu fui pra Zump também. Você e aquilo são vendedores, eu já sei. A saudosa Zump, né, que na época todo mundo usava a calça da Zump, todo mundo queria, cara, era uma loucura. E eu fui vendedor dela lá em Manaus, fui da Pacalolo também. Nossa e aí depois eu comecei a fazer contabilidade e tal, comecei a enveredar mais por esse caminho já da minha área. Fiz estágio na Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas e depois eu fiquei mais de um ano lá. Você queria ser contador? Que coisa pois E aí depois fiz estágio no Banco do Brasil e depois trabalhei no Bradesco um tempo. Ou seja, nada a ver com nada do que você nada do que eu faço agora, mas ao mesmo tempo foi muito importante, foi muito legal, para mim foi muito enriquecedor. Todas essas experiências, entendeu? Porque hoje eu acabo que eu sou empresário muito por causa disso. Porque se eu não tivesse esse conhecimento, talvez eu tenho muitos colegas meus que têm intenção de fazer coisa e tal, e só sabem atuar.
O que eu acho incrível também, porque eles se dedicam só a isso, mas é um modelo de vida, um modelo de, né, de ser e uma maneira que, quer dizer, a única maneira que ele tem de ganhar algum um provento. Então, não, eu quis diversificar a minha vida e atuar em outros segmentos para ter um pouco mais liberdade também e mais segurança, né? Então acabo que esse conhecimento que eu adquiri me ajudou muito. Entendeu? É uma coisa que, mal comparando o jogador de futebol, né? O jogador de futebol é pior ainda, porque tem uma carreira curta. Então, se ele não começar a se preparar antes, o atleta, né? Sim. Negócios e tal, às vezes abrir um restaurante, que nem você teve um restaurante também e tal. Não, e outra coisa, finança pessoal. Tem muita gente que, cara, ganha, tem muita gente que ganha muito dinheiro e quebra, entendeu? Porque não sabe organizar as próprias finanças. Compra entendeu? carro de uma vez, né, rapidinho e tal. E você, eu vou pular um pouquinho, porque assim, cara, você começou como modelo e depois você, né, fez... porque aí quando eu saí de lá de Manaus, eu fui trabalhar como modelo em São Paulo. Eu recebi uma proposta, eu estava muito afim de me aventurar, eu conversei com meus pais, eu tinha... Assim, eu falei assim, mãe, preciso de um ano para me aventurar aqui em São Paulo, vendo o que dá. Eu tinha um amigo meu que tinha saído de Manaus também e tinha ido para São Paulo trabalhar como modelo também e tava bombando e tal. Eu falei assim, pô, cara, acho que na tua área aí... Ele foi pro lado mais fashion, mas ele falou assim, cara, publicidade está bombando em São Paulo, pode ser um mercado tá muito bom para você. Você tem um perfil mais para a área comercial, de publicidade. Então pode ser bem interessante. Aí na época, cara, eu falei assim, eu não tinha nada a perder, na verdade, né? Eu conversei com meus pais, eu falei assim, cara, a única coisa seria ir para uma cidade que eu não conhecia, onde eu não conhecia ninguém, não tinha amigos, não tinha ninguém. Essa seria a grande aventura, de ter que lidar comigo mesmo e correr atrás sozinho, né? Essa era a perspectiva. Fora da proteção que eu tinha ali de todo o ambiente onde eu tinha sido criado, com os meus amigos, com minha família, com o emprego e com tudo que eu tinha ali. E se não desse certo, que eu tinha combinado com meus pais, eu voltava. Claro, você tem toda a estrutura em casa. Então o que eu combinei foi assim, eu vou ficar um ano, vamos ver se dá certo esse negócio lá. Se der certo, a gente vai vendo. Aconteceu que em 6 meses que eu estava em São Paulo, eu fiz um teste para uma peça de teatro, um musical, o Blue Jeans. Blue Jeans, né? Blue Jeans. E entrei, cara. E entrei assim, eu falei assim, caraca, meu irmão, entrei. E agora? Eu não sabia nada, né? Eu estava fazendo um curso, estava no primeiro curso de interpretação ainda, há 2 meses fazendo esse curso, e eu falei assim, caramba, vamos lá. Aquilo ali foi muito legal para mim, porque ele fez com que eu realmente direcionasse o meu foco para a carreira, entendeu? Para a carreira de ator. Quando eu entrei na peça, eu percebi que eu não sabia nada e tinha que estudar. Então comecei a tentar, de toda maneira, absorver conhecimento. E comecei a ler muitos livros a respeito, saber quem eram as pessoas que atuavam no meio, quem eram os mestres, tudo que se... É legal, né? Deve ser uma época meio fascinante para você, assim, sabe o que é? Tipo assim, quando você começa a ver que você gostou de uma parada que, tipo assim... Que eu nunca tinha experimentado. Não, mas a fase do conhecimento. Cara. Aí tu vai descobrindo um negócio e tu fala, cara, pô, isso é bom demais. Deve ser uma época que você lembra bacana, assim, de você, puta, cara, foi na hora que eu comecei a aprender muita coisa ali, buscar, entendeu? E eu fiquei assim durante uns 3 anos, mais ou menos, em São Paulo, nesse processo, né? Foi quando surgiu a oportunidade de fazer um teste para uma novela que chamava Cabocla, né? Aqui no Rio, e eu falei, cara, quando apareceu o perfil do personagem, eu de cara eu falei assim, sou eu vou fazer. Quer dizer, não é que sou eu o personagem, mas eu posso fazer isso. Eu posso fazer, eu acho que eu dou conta disso daí. Então eu fui com tanta motivação para fazer o teste que eu acho que eu fiz bem e passei. E aí realmente mudou minha vida, porque eu mudei de cidade, mais uma vez, eu morava em São Paulo, eu vim para o Rio de Janeiro e daí em diante eu fiz 7 novelas em 7 anos. Aí que eu comecei a dar uns breakzinhos, hoje eu acho que eu estou na minha 11ª novela, eu acho. Mas eu cheguei a fazer 7 novelas em 7 anos. E se tivesse deixado, teria feito mais uma em 8. Porque eu estava com um projeto de peça de teatro, que eu comecei a produzir também, peças de teatro, eu produzi 2. Logo que você começou com televisão, porque assim, vários atores, quando você pergunta assim, teatro ou televisão, ou cinema, tudo bem que cada um tem a sua particularidade, mas assim, o teatro é engraçado como a maioria dos atores, não todos, pelo amor de Deus, alguns, mas a maioria
tem uma coisa com teatro, né, cara? Que fala, pô, o teatro é mais... Cara, o teatro é incrível. É incrível, é incrível. Dá essa coisa de você... Olha, eu tenho muito prazer em fazer televisão, muito prazer em fazer cinema. Às vezes, quando eu consigo realizar algo que eu tinha planejado e você vê que o resultado ficou... Caraca, ficou muito bom. Às vezes também você se frustra pra caramba, porque ainda mais em televisão, que é muito... Você tem que realizar de maneira muito rápida, né? Então, às vezes você passa muita coisa despercebida. Como assim rápida que você tá falando? Pô, você pega um texto, muitas vezes você tem que fazer aquele texto no dia seguinte, às vezes, entendeu? Ah, entendi. Realizar aquela cena inteira, com todas as emoções envolvidas, com todas as sutilezas e nuances. Você não teve um tempo para se preparar, para buscar alternativas. Vou te falar que eu vejo uns diálogos, às vezes, na televisão, eu fico assim, cara, não é possível, cara, que esses dois decoraram isso aí. Você tem algum que você lembra assim, maneiro, que você falou assim, pô, o maior diálogo de todos que eu já tive em televisão? O maior diálogo foram 10 páginas. Foi uma cena que percorria todo o capítulo da novela. Era com quem? Você lembra? Eu lembro, sim. Lembro. Era com a Amor à Vida, uma novela do Valcir Carrasco. Que, aliás, você já trabalhou? Já trabalhei várias vezes, né? Inclusive a última agora, né? Dona do Pedaço. A Dona do Pedaço. Eu recebi dois sócios teus da novela, que é o Guizé. Os dois da família. E o Queiroz, o Rafael Queiroz veio aqui. Os dois que brigavam na novela, os dois vieram aqui. Pra falar, cada um das duas famílias, né? As duas famílias. É isso. E o Guizé falando muito do Valcir Carrasco. O Valcir é sensacional. Eu acho que hoje é o maior novelista, né? E te deu várias oportunidades. Assim, pô, várias. Eu fui construindo a minha carreira com algumas excelentes oportunidades que ele me deu, assim. Realmente faz parte da minha trajetória, assim, sabe? Entendi. O Valcir. Fala do diálogo. Mas esse diálogo é o seguinte, era uma DR, na verdade, entre dois personagens. O meu personagem, que era o Bruno, junto com o da Paola, que fazia a Paloma. Eles eram um casal na época, onde esse cara tinha... pega uma mulher, descoberto uma criança num lixão, assim, numa lata de lixo, numa caçamba de lixo, aquela, sabe? Sim. E bebê foi largada ali, e ele criou essa menina como se fosse a própria filha. Sei. E no futuro, sei lá, 12 anos depois, ele acaba conhecendo essa Paloma, que era a mãe natural dessa menina, a mãe biológica. Filha. Mas sem eles saberem. Quando essa menina descobre, ela acha que ele quis roubar essa menina, que foi tudo uma armação dele, porque ela é milionária e ele pobre. Sei. E aí ela rouba a criança e ele põe ela na justiça. Eles têm essa cena, eles estão no meio de um tribunal. Aí a Paola era a mãe. A Paola era a mãe, então tinha uma porção de gente lá. Tava o Antônio Fagundes, a Suzana Vieira, tinha uma porção de gente. Só atorzinho mais ou menos. Só ator mais ou menos, né? Ninguém te deixou nervoso, tranquilo. E aí a gente começa todo mundo, mas a partir da segunda página, mais ou menos, a sentença do juiz dá ganho de causa pro meu personagem. E aí, rapaz, a menina surta, né? A Paloma surta e começa a acusar ele ali em pleno tribunal, que ele queria roubar a menina dele e tal, e começa a falar que você... E começa a jogar um monte de coisa, que ele tinha feito de errado, que assim, que ele enganou ela, E ele começa a dizer, não, que é isso, você que achou que era isso e que roubou a minha filha sem meu consentimento e tal. Sei que isso perdura o capítulo inteiro, desde o início do capítulo. Na verdade, ele pega o final de um capítulo, quando o cara dá a sentença, pum! E ele para. E aí continua no outro e vai, ele são várias cenas picotadas, mas na verdade é a mesma cena. Então você vai gravando ela na sequência, porque ela é uma cena só inteira, onde ela vai sendo interrompida para entrar outras cenas. Outra história, entendeu? Mas era um diálogo imenso, de 10 páginas, e que depois começa essa DR entre os dois, e são só os dois falando. E a gente chama de bifão, né? Porque são os bifões de texto para cada um, né? São quase uns monólogos, assim. É grossão, né? Como é que eu decoro isso, pelo amor de Deus? Mas aí, quando é só os dois, é pior? Não. Ou não? Mais fácil que eu tô dizendo. Pior que eu tô dizendo, não. É mais difícil ou mais às vezes é mais difícil quando você tá com um monte de gente e tem uma palavrinha solta, uma frase solta. Às vezes é mais fácil você conectar o fluxo cerebral e de pensamento quando você tem um diálogo já rolando ali com mais... Você acaba também meio que entendendo o diálogo, o que ela tá falando também, já sabe o que ela vai falar. E o principal, né, quando você tem tempo, né, para se preparar. Se você tem tempo, assim...
Essa cena, eu lembro que a gente teve 15 dias para se preparar. É isso que eu ia te perguntar agora. Quanto tempo essas 10 páginas você demorou para... Mas eu fui pego de surpresa nesse dia, porque foi... 15 dias para poder fazer. Eu me preparei bem, eu estava bem estudado, na verdade. E na hora que eu fui fazer, estava todo trocado, que o Valcir tinha mudado o texto e acabou que houve uma falha da produção. A produção não me enviou o texto mudado. Ele, a partir da segunda página, mudava inteiro todo o fluxo de pensamento, todos os argumentos, eles mudavam. Às vezes, uns argumentos que iam para frente, outros para trás, eram deslocados, ou mudava... E mudava, às vezes, alguns argumentos também. Cara, eu fiquei desesperado esse dia, mas eu fui para uma sala depois, consegui me reconectar, a gente fez parte por parte e acabou dando certo. Quantos anos tem isso, mais ou menos? Tem 7 anos, eu acho. 7 anos, então. Porque 6, 7 anos, por aí. Porque você falou de todas as novelas que você fez, cara, passa rápido, né, o tempo. Você passa 16 anos de carreira, não é isso? 16, 15 ou 16? De carreira, eu comecei em 2001 com a peça de teatro lá em São Paulo. Não, então já tem 19 anos, né? Tem mais. Foi quando eu fiz a primeira peça. Não, novela... Agora, a novela eu comecei em 2004. Então, 16 anos, é isso, 16 anos. Isso aí. E passa né? Muito rápido, Passa cara. Muito rápido, né? Nesse tempo você ganhou prêmio, você fez de tudo. Você, porque... Tem aquela coisa, né, cara? Você sempre foi um cara que, pô, com corpo e o cara sarado e não sei o que e tal, e todo mundo fala assim, pô, esse cara tá ali porque ele é bonito, porque é galã, não sei o quê. Isso te incomodava, assim, ou isso te fazia, cara, você, assim, estudar até mais ainda e falar assim, eu quero diversificar, eu quero fazer um papel de um cara que não tem nada a ver, não é aquele cara que aparece sem camisa ou não sei o quê, para poder as pessoas me respeitarem mais. Muitas vezes acontece assim, o cara pensa assim, qual foi a história desse fulano? Aí quando o cara pensa assim, pô, Malvino que veio, foi trabalhar e veio como modelo. Então já existia uma certa... Já existe um certo preconceito, discriminação para quem foi modelo e virou ator. Claro. Por acaso virou ator, né? Com mulher não ou, por exemplo, como aconteceu no início com a Grazi, que veio do Big Brother e virou atriz e olha lá, ganhou... Nossa, muito boa. Ganhou um Emmy, se não me engano, né? Acho que ganhou um Emmy, se não me engano. Pô, arrebentou naquela minissérie lá. Então, assim, a capacidade das pessoas, se elas estudarem, de poderem melhorar e serem bons naquilo que fazem, é muito grande, depende de cada um, né? Até porque tem papel para todo mundo, né? Tem de tudo. Exatamente. Né? Então, assim, mas existe sim um certo preconceito nesse sentido, daquela pessoa que às vezes, pô, passou a vida inteira estudando, fez uma faculdade de dramaturgia, né? Ou de artes cênicas e tal, ou de cinema, ou estudou a vida inteira para isso e vê, às vezes, uma outra pessoa pegando um lugar e ela acha que ela está sendo preterida, sabe? Eu não sei. Não sei o que porque pode fulano passar. É bonito, porque fulano é bonito. Enquanto que eu acho que existem papéis para todo mundo, sabe? Para cada physique de rôle, sabe? Claro. Né? Então existem para todos os arquétipos. Você precisa estar apto ali para fazer. E muitas pessoas, quando não estão preparadas... Não podia fazer aquele papel. E muitas pessoas, quando não estão preparadas, às vezes que acabam... Eu também reconheço que muitas pessoas acabam sendo postas em certas funções, às vezes sem muito preparo. Isso também pode ser um problema para a própria pessoa. Essa pessoa pode nunca mais pegar um trabalho, porque ela pode ser rechaçada pelo público e pela crítica também, e nunca mais ter uma nova oportunidade. Bom, o fato é que, cara, eu sempre encarei isso com muita tranquilidade, assim, nunca me incomodou, na verdade. Irritou, né? Nunca me irritou, nem nada. Se você fica apegado a essas coisas, você nunca vai evoluir. Eu sempre pensei que, cara, era uma oportunidade que eu tinha nas mãos e como que eu podia lidar melhor, tirar proveito daquilo. Então eu sempre pensei, cara, como eu posso melhorar nisso? De que maneira eu posso melhorar? Então sempre tive a consciência de cada vez estudando mais, cada vez tentando buscar alternativas. Então, por exemplo, eu desde quando comecei na TV, eu sabia que eu precisava também continuar fazendo teatro. E buscar alguma coisa no teatro que fosse enriquecedora. O teatro ajuda também, né? E te dá muita bagagem, né? E eu queria trabalhar com pessoas bacanas e tal. Então eu fui atrás de produzir uma peça de teatro. Então não fiquei também esperando, sabe? Claro. Não, deixa eu correr atrás disso aqui. E consegui produzir 2 peças de teatro incríveis, entendeu? Incríveis, que tiveram excelentes repercussões, tanto de crítica quanto de público. Isso para mim me deu uma satisfação pessoal, realização, uma realização, dizer assim, caramba,
é isso aí, eu tô no caminho certo, eu tô evoluindo com isso, eu tô aprendendo cada vez mais. E cada trabalho que eu fiz na televisão também me fez aprender. A televisão, ela dá uma oportunidade pro ator de exercitar diariamente. E, cara, tu não tem tempo para você fazer assim, não. O que você faz com isso que você tem agora, com pouquíssimo tempo? Isso dá também uma ferramenta interessante pro ator, sabe? Claro. E me enriqueceu muito, né? Já teve, você falou desse negócio de às vezes o cara não tá preparado para o personagem dele ou alguma coisa assim, porque também é autoconhecimento também, né? Aquela coisa de você saber o que você pode fazer. Já teve personagem que você recebeu, olhou e falou, pô, eu acho que esse aqui não, Com certeza. não é pra mim, entendeu? É melhor agora não, ou um dia eu quero fazer, ou todos você pegava e falava assim, não, esse eu quero fazer de qualquer maneira, desafio pra você. Já rolou. Até porque certos perfil de personagem, você tem, porque, cara, o ator, ele acaba adquirindo ferramentas durante o processo que ele tem de aprendizagem. Ele vai adquirindo ferramentas, e cada vez mais ferramentas, como um artesão, que cada vez vai evoluindo no seu, né, e vai melhorando, né, o seu trabalho. A gente vai, cada trabalho novo te dá ferramenta. Então, quando você vai fazer uma coisa completamente nova, que você nunca teve oportunidade, por isso que você tem que se preparar muito. Você tem que buscar alguém para te auxiliar, para te preparar, para que você perca, não que perca o que você já adquiriu. Eu não acredito que a pessoa perca o que adquiriu, mas que ela consiga se conectar a uma coisa completamente nova. E na arte você tem inúmeros recursos, por exemplo. Você falou assim, que o cara é saradão e tudo mais. Se eu quiser fazer um gordinho, pô, talvez eu tenha que engordar. Eu já vi ator que teve que engordar não sei quantos quilos para fazer um negócio, ou perder muito para fazer um doente. Sim, exatamente. Cara, uma coisa assim meio... E por que não? Né? Por que não? Ainda não apareceu essa oportunidade. Mas por que não? Se o personagem for bom, se eu achar que vai ser bacana, né, fazer... A Nicole Kidman fez um filme onde ela colocou um nariz postiço ali. Ela ganhou o Oscar, se não me engano, com isso. Quer dizer, não foi por causa do nariz postiço que ela ganhou o Oscar, mas de alguma forma ela se conectou, ela estava tão verdadeira com aquilo que ela ganhou o Oscar. Mas a gente tem algumas ferramentas e algumas possibilidades de você conseguir sair daquilo do que as pessoas visualizam em você ou do que você mesmo acha que você é capaz, se você tiver tempo, mas eu preciso ter tempo. Não, e apesar de você ter 16 anos de televisão, 19 anos, sei lá, de profissão, você é novo ainda, cara, você é da minha idade, claro, né? 42, 43. Então, cara, o bom do ator também é o seguinte, né? O cara tá com 70, ele tem um personagem pra ele, que às vezes é um senhor... E eu vou te falar, e ainda tá aprendendo. Se a pessoa, o ser humano, se tiver ainda essa disposição. A cada trabalho, acho que ele enriquece o ator. Agora, falando de televisão, agora recentemente, que em janeiro saiu aquela coisa toda que você saiu da Globo, babá, e tinha notícia pra caramba e tal, e depois eu vi você falando sobre isso, que era um contrato por obra, né? Que não é mais uma coisa contratada e tal. Mas esse é o caminho, né, hoje em dia, porque te dá muita flexibilidade para você fazer outras coisas também, é isso? Isso ajuda muito. Não tenha dúvida. Eu acho que assim, é um momento, a coisa de uma emissora conseguir ter um cast tão numeroso como tinha antes e tal, eu acho que isso tende a não ser mais como era antes. O mundo digital, isso mundo digital, é muito difícil você manter isso aí. É uma questão financeira mesmo. Claro. Ao mesmo tempo, isso, para o mercado, eu encaro isso de uma forma muito positiva. Muito positiva mesmo. E olha, não desmerecendo todo a minha história lá dentro da Globo, que foi maravilhosa. Inclusive, eu quero permanecer continuando fazendo inúmeros trabalhos lá, que surjam novas possibilidades, né, novas oportunidades. Inclusive, eu vou fazer uma agora, vou fazer uma participação incrível no primeiro capítulo de Malhação, que é uma coisa muito bonita, é um capítulo muito bonito, é muito singelo. Eu estou com muita vontade de fazer, começo a gravar logo. Você vê, eu acabei de... Esse é um que você vai... É porque os contratos, como é que se dão? Tem contratos que são por obra e contratos que são de um pouco mais de longo prazo. Eu tinha contratos de longo prazo, mas que também terminavam. Sei. Eram contratos que tinham começo, meio e fim. Quando acabava o contrato, você renegociava para ver se continuava ou não. No caso, o meu acabou e ele falou assim, não, tudo bem, vamos agora, vamos fazer por obra. Beleza, numa boa.
Eu acho Mas isso são ótimo. outros tempos também, né? Agora, isso é muito tempos. interessante, porque o mercado hoje no Brasil, você tem outros players aqui atuando e fazendo bons produtos, né? Porque antigamente você se restringia a produtos de qualidade a Globo, né? Claro, com certeza. Né? Então, Televisão em geral, né? Televisão Globo, em geral. mais ainda, mas a mais televisão. ainda, exatamente, a televisão principalmente. Quer dizer, a Globo principalmente, né? Era quem produzia maior número, né? Mas hoje você tem séries, né? Agora cara? você tem muita coisa. Atores fazendo na HBO, fazendo na Netflix, fazendo não sei o quê. E não precisa ir longe, né? Acho que foi no Oscar, há um tempo atrás, eles não estavam reconhecendo filmes da Netflix. Pois é, olha agora. Hoje, quase todos ali, Amazon Prime, filmes né? premiados com Oscar, que foram produzidos por esses canais, entendeu? Tem alguns que não vão nem direto na Netflix, né? O Irishman lá, do irlandês, o do coisa. E a premiação, eles falam muito isso, né? Então isso eu acho que dá para você também... aquela coisa, quando você tem um contrato fixo ali com a emissora, você também não pode fazer algumas coisas, tem restrições, né? Sim, claro. Não, isso te ajuda para eventos também ou não? Mais para participação? Não, isso lá com o meio artístico, não. Só quando você estava fazendo um produto, aí você não tinha tempo por conta de agenda, né? Sei. Mas isso vai ser do mesmo jeito se eu estiver fazendo um outro trabalho em outro lugar. Entendi. Mas o grande lance, o lado positivo, eu sempre encaro qualquer situação pelo lado positivo. Sempre. A minha vida toda foi assim. E eu encaro esse novo momento como um novo ciclo para mim, um ciclo muito legal, entendeu? O ciclo anterior foi muito importante para minha carreira. Com certeza. Pô, cara, deu uma bagagem eu estive esse tempo todo numa das maiores emissoras do mundo, entendeu? Com uma visibilidade incrível, fazendo trabalhos importantíssimos para minha carreira, evoluindo lá dentro, crescendo, entendeu? Consegui fazer grandes amizades ali dentro, fazer colegas também. Trabalhar com pessoas do mais alto nível aqui no mercado nacional, sabe? Então, isso me agregou muito conhecimento, me trouxe muito conhecimento, né? Foi um ciclo de 15 anos. Com certeza. Né? Até o número tem simbolismo. Ele tem um simbolismo aí. Foram 15 anos, um ciclo importantíssimo que eu vou levar assim para mim na minha memória como uma das melhores épocas da minha vida. Com certeza. E agora é um novo ciclo que eu posso fazer novos parceiros, eu posso atuar em outros canais, eu posso continuar atuando lá também. Se fosse para escolher um mais marcante que você tivesse que selecionar assim como esse, foi o papel que mais me encantou, que mais me... Sabe? Que eu lembro com a memória mais... Cara, eu gostei de todos os que eu fiz. Todos tiveram... Tem que responder uma, cara. É importante, mas eu vou dizer o que as pessoas falam pra mim, então, tá? É o que as pessoas falam pra mim, que eu recebo na rua. São, acho que os dois personagens mais emblemáticos na TV... Foi o meu primeiro em Cabocla, o Tobias, e o meu último agora, olha só que legal, né? Que era o que eu tinha um negócio gay. E o meu último que é em A Dona do Pedaço agora, o Agno. Né? Então esses dois personagens foram para o público, eu sinto mesmo que foram os mais emblemáticos, onde eu recebi mais elogios e tal, onde as pessoas vinham com mais efusividade para falar e tal. E olha que coincidência. É o começo e o final do ciclo. É, impressionante. Né? Olha só. E as pessoas Eu tenho um amigo meu, que é o Heriberto Leão, que é muito ligado a simbolismo das coisas, né? Olha Já só, falou dele aqui olha só o término do ciclo. E terminou o meu contrato no dia do meu aniversário. É mesmo? Eu recebi um presente de aniversário. É verdade. O simbolismo das coisas é muito importante. Eu recebi um presente de aniversário para um novo ciclo na minha vida que se abre, entendeu? Legal. É muito legal. Você tem alguma, além da Malhação, desse capítulo da Malhação, tem algum projeto agora, assim? Eu tenho alguns projetos que eu tenho... Alguns eu já sinalizei, já dei o ok, mas eu não posso falar sobre eles ainda, entendeu? Porque ainda estão ainda em andamento, né? Mas tem vista em cinema, tem vista em série. Série? Você tem vontade de fazer série, cara? Tenho, série, cara. Eu acho que a série substitui meio quase que um livro, sabia? Eu adoro ler livro, mas assim, tem vários hoje documentários e tal, coisas que eu sou fascinado com o negócio de série, cara. Eu acho muito bacana você ficar ali ligado. Você aprende muito ali com algumas daquelas séries. Né? Sim, não tenha dúvida. Eu acho que... E as séries hoje... Na verdade, as séries hoje, elas pegam muito... Elas beberam muito
das novelas, né? Porque antigamente, como que era a série? Lembra do MacGyver? Como era? Outras séries? Ela tinha começo, meio e fim em cada episódio, tá? Todas as séries americanas eram assim. Então, nenhuma tinha gancho para outro capítulo, tá? E eu não sei se eles visualizaram isso nas novelas mexicanas e nas nossas aqui brasileiras, perceberam que eles tinham uma oportunidade de fazer séries com capítulos, mas aí qual a diferença, né? As novelas, elas são, pelo menos as brasileiras, elas vão sendo feitas, gravadas no meio do caminho ali. Ela está em aberta. Ela está em aberto. Né? Você tem ali 20, 30 capítulos escritos, a produção vai produzindo, vai sendo dirigido e feito aqueles capítulos. Se fecha, quando a novela estreia, tem mais ou menos em média uns 12 capítulos fechados. Essa é mais ou menos a média. Quando os caras conseguem realizar bem. E quando chega no final, você não sabe nem o que vai acontecer ainda. Então no meio ali, às vezes o autor vê que tem uma possibilidade de mudança, pode melhorar uma história, ele muda completamente o que tinha sido apresentado na sinopse. Essa é a diferença. Mas, em termos de narrativa, por exemplo, elas seguem coisas parecidas das séries atuais, onde tem gancho para próximos capítulos, sabe? Você quer prender o teu espectador. E a diferença é que na série você tem mais tempo para produzir, com mais recursos para menos capítulos e mais tempo. Então você consegue fazer um melhor acabamento. Né? Então as histórias são mais concisas também, você tem mais tempo para você refinar o roteiro, entendeu? Hoje tem algumas séries que já mandam 12 capítulos de uma vez só, né? Você já vê a primeira temporada inteira da série ali na coisa. Exatamente. Valeu, meu irmão. Valeu. Vai treinar na Gracie Core então agora. Vai ter que levar filho, né? Tô ferrado mesmo.